cada problema existe uma solução. Luz e vitórias para a sua vida, luz e vitórias para os seus caminhos. É o que nós determinamos e o que nós iremos trabalhar a partir desse instante para socorrer e ajudar você que está angustiado, desesperado. Você tem olhado para a sua própria vida e você não enxerga uma saída, muito menos uma solução. Pelo contrário, o que você tem visto são dias difíceis, dias de dor, dias de sofrimento. Esse sofrimento está prestes a acabar, são 30 minutos que nós precisamos para provar para você que existe sim uma saída e uma solução para o seu caso. Aqui comigo hoje o pastor Jailson e nós, pastor Jailson, iremos ajudar, socorrer todos os que estão desesperados. Esse programa, olha, é Deus que está colocando aí para você assistir, porque Ele tem ouvido os seus gemidos, tem atendido e inclusive sabe das suas súplicas e quer mudar a sua vida. Se ela quiser a nossa ajuda, nós estaremos aqui através desse número, 201-757-7665. Entre em contato conosco e no final do programa estaremos orando com todos. Você pode estar conosco, nós estaremos juntos nesses próximos 30 minutos, determinando. Vamos ver o tema do programa de hoje e já voltamos. Na manchete do tabloide, a morte precoce do influencer e modelo Josh Sater. Os portais pelo mundo anunciaram que o ex-participante de reality show havia cometido suicídio em virtude dos transtornos mentais que o oprimem. Mas, um dia depois, Josh apareceu vivo em sua rede social, desmentindo as notícias de sua morte e lamentando que alguém tivesse invadido seu perfil e anunciado o suicídio. Alguém pregou essa brincadeira cruel e zombou dos meus problemas de saúde mental e das batalhas que venho travando devido à depressão e às tentativas de suicídio. Peço desculpas pelo sofrimento que esta publicação causou. Em julho de 2021, Sater revelou que já havia, de fato, tentado o suicídio e que desde então luta contra o transtorno bipolar, transtorno de ansiedade geral e transtorno obsessivo-compulsivo. O modelo ainda revelou que vive uma batalha pesada contra a depressão, num ir e vir de muito sofrimento. Mas enquanto alguns, mesmo reféns de suas dores, sobrevivem aos problemas, outros se entregam ao sofrimento por não suportarem mais. I'd rather not be remembered as an addict and an alcoholic. O comediante e influencer americano Von Dee gravou este vídeo com mais de 4 milhões de visualizações antes de tirar a própria vida há poucos dias. Famoso por compartilhar conteúdos divertidos na internet, Von Dee vivia uma realidade completamente diferente. Por trás do comediante, existia um homem de 32 anos que sofria oprimido pela depressão e angustiado pela dificuldade para se livrar dos vícios em drogas e álcool. No último dia 21 de agosto, Von sucumbiu à dor e cometeu suicídio. Mas 24 horas antes de sua morte, o influencer havia postado o vídeo em que se despediu dos seguidores, pedindo para ser lembrado pelas coisas boas e engraçadas que postava, e não como um viciado e alcoólatra que fez a família sofrer. O influenciador não suportou a vida difícil que levava diante da batalha contra a depressão e o alcoolismo. Muitas são as pessoas que sofrem com os problemas mentais, o transtorno. Não estou nem dizendo de um problema mental, mas um transtorno. São pessoas que simplesmente mudam muito rápido, muda a mente. Simplesmente pessoas que amavam que no outro dia ela odeia. Você vê que há pessoas que a mente dela tem sido bombardeada, simplesmente bombardeada com pensamentos ruins. Talvez você tenha dentro de casa alguém que se tornou uma pessoa estranha, no sentido de você não consegue mais entender como ela é, como ela pensa, o que ela faz, o que ela fala. Simplesmente uma pessoa que o humor se altera, os pensamentos, a sensatez, tudo se altera nela. Talvez você que está nos vendo nesse instante, você vive essa situação atualmente aí na sua vida,
aí nos seus caminhos. Você que está desesperado, você que está angustiado, você pode fazer contato conosco, porque, pastor Jailson, não são poucas as pessoas que estão sofrendo com este problema dentro de casa, pessoas que não sabem o que fazer, porque realmente, quando se trata de uma outra pessoa, ainda mais um problema comportamental, não tem muito o que fazer. Então, há pessoas que só podem contar com Deus. E nós estamos aqui, através do SOS, para ajudar todo mundo. É verdade, pastor Luiz. Eu não sei quem sofre mais, se é quem realmente tem o transtorno mental ou quem tem que lidar com alguém. Como o senhor falou, imagina uma mãe que tem um filho adolescente sofrendo desse problema, que tem o seu marido sofrendo desse problema. Nós estamos aqui para ajudá-la e temos essa certeza que Deus ele tem poder para remover esse mal. E você pode fazer contato aí através do 201-757-7665, é o nosso WhatsApp. E também você pode fazer contato pelo 800-890-3005. Participe! O SOS Espiritual está de linhas abertas para lhe atender e lhe ajudar. Cansaço. Vícios. Pensamentos negativos. Ataques de raiva. Cuidado, você pode estar sendo vítima de um espírito obsessor. Mas calma, há uma saída. Vamos fazer uma avaliação espiritual gratuita para entender se o que você está vivendo tem origem espiritual. Se você está enfrentando algo assim, entre em contato agora. Ligue para 1-800-890-3005 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 201-757-7665 para que possamos ajudá-lo a determinar como obter a justiça que você merece, mesmo quando parece que não há outro caminho. Através desse SOS você pode receber ajuda e não só por você, mas por aqueles que também você conhece. Talvez você é uma pessoa que diz assim, eu sofro porque um irmão está assim. Faça contato com ele. Tem um número de WhatsApp que funciona para qualquer parte do mundo. Talvez ele não esteja aqui nos Estados Unidos, mas aonde quer que ele esteja, ele pode fazer contato através desse número de WhatsApp. Não são máquinas, não são robôs, não são simplesmente pessoas comuns que irão atender. São pessoas altamente capacitadas para ouvir você e lhe dar uma orientação. Nós estamos aqui no nosso programa de hoje falando a respeito de transtorno mental. Muitas pessoas sofrem, e o pastor Jailson falou algo importante aqui no bloco anterior, que é, quem sofre mais? Você que é a mãe, que é a esposa, que é o marido, que é o filho, ou a pessoa que está vivendo essa situação? Eu posso aqui pontuar, ou acredito eu, que os dois sofram. É difícil até ver quem sofre mais, porque pastor Jailson atinge toda a família, né? O senhor vê que desestrutura tudo completamente, porque lares que eram bons, que tinham uma boa referência, que tinham uma união, simplesmente a pessoa não sabe como que ela vai encontrar a pessoa que tem um transtorno, porque ela, às vezes, ela vai pensando que ela está mal quando ela está bem, e às vezes vai pensando que ela está bem quando ela está mal. Se torna algo assim, meio sem controle, né? Incompreensível, é difícil de conviver. Exatamente, e o que machuca mais, até como o senhor falou, talvez é por causa disso, a pessoa se sente até impotente. Você tem feito de tudo, mas não consegue tirar, né, esse mal dentro de si. Você tem feito de tudo como mãe, pai, e não tem conseguido ver essa transformação no seu filho. Então, por meio da fé, você pode reverter o mal que está por detrás. A Bíblia, inclusive, fala disso, né, pastor? Daquele jovem que era lunático, ele sofria. E o pai, as pessoas pensavam que era algo normal, natural, até o dia que chegou até Jesus e foi claro, né, que era o mal que estava causando aqui. Exatamente. Jesus expulsou este mal e entregou aquele filho ao seu pai são. E é o que você busca também. Talvez você fale assim, você está falando que esse problema é o mal? Sim, esse problema ele pode sim ser de natureza espiritual. Inclusive a ex-mãe, ela que trata desse assunto, nós temos colocado sempre a orientação que ela tem falado aqui, porque um dia ela serviu a estes males. Então ela tem propriedade para falar o que é de natureza e raiz espiritual ou não. Então eu queria que você ouvisse esse atendimento, entendesse, porque talvez o problema dela é o problema que você está vivendo. Vamos assistir juntos.
Minha mulher se acidentou, entendeu? Tá no hospital. Ela pulou da janela. E ela tá consciente e tudo, mas vai ter que operar a coluna, vai ter que operar o pé. Ela tem uns surtos, assim, depressivos, desde nova. Ela já tinha falado mesmo que ela ia pular, pô. Eu não acreditei, entendeu? Eu tô muito mal, né? Ver ela assim, desse jeito, no hospital, sabe? Medicada, dopada. Então, Ela falava que ela escutava a voz, que ela tem maior medo de escuro, sabe? Não é normal. sim, realmente não é normal. O que aconteceu com a sua esposa, meu amigo, é porque ela foi vítima de um espírito maligno. E como você mesmo falou, ela tinha, desde nova, ela tinha esses problemas, ela via vultos, ela sempre ouvia vozes. Então, desde nova, pode ser que quando ela ainda estava no ventre da mãe, eu não posso garantir, mas pelos sintomas que você está me falando, que você falou no áudio, pode ser que ela tenha sido oferecida até no ventre da mãe dela, porque às vezes as pessoas nem percebem, nem sabem, e vai em um certo lugar e os espíritos aproveitam da situação e pega e a pessoa oferece a criança, achando que está cuidando da criança. E que infelizmente não é. E a criança passa a esses tipos de problemas, como a sua esposa, que desde nova não gostava de escuro, não gostava, ouvia vozes, tinha surtos psicóticos. Então, quer dizer, realmente ela foi vítima de um espírito maligno. Por ela ter feito o que ela fez, ele, na verdade, ele queria que ela morresse. Mas graças a Deus que ela não aconteceu isso. Ela está no hospital, está em estado grave, mas ainda tem chance de salvação, tem chance na vida. Então, o que tem que acontecer é você que está consciente, você que é o esposo dela, procurar uma ajuda para que sua esposa seja liberta desse mal que perturba ela desde nova. Ela tem sim um problema espiritual muito sério e que tem que ser cuidado. E você, como hoje o esposo dela, deve ajudá-la procurando ajuda para que isso venha acabar. Ligue agora e tire suas dúvidas. O senhor vê, pastor Jailson, que esse problema, coloca aí o pastor Jailson, bem, o senhor vê que este problema, a gente tem visto no noticiário quase diário, né? A exemplo deste senhor e a ex-mãe ali, ela explica muito bem, o senhor vê que a esposa, numa tentativa de suicídio, quer dizer, surtou, ficou transtornada, não suportou, sabe lá o quê, mas a gente sabe que há energias espirituais e tentou contra a própria vida. Tem gente, pastor Jailson, que tem que ficar vigiando o familiar, porque ela não sabe, ele pode tentar contra a própria vida. Exatamente, a pessoa não tem sossego no seu emprego, muitas pessoas até têm que perder o emprego por causa disso, porque está lá o filho que qualquer hora pode surtar e cometer um suicídio. Então isso nós vemos que realmente tem afetado muitas pessoas e nós queremos te ajudar. Queremos e estamos aqui para estender essa mão amiga. Você já bateu em várias portas buscando uma solução, não tem encontrado? Saiba que por meio da fé, tudo que é impossível aos homens é possível. E o que você tem que primeiramente entender, que esse problema ele é espiritual. É a primeira coisa que você tem que entender. Por que o senhor diz isso? Porque assim, você, olha, sinceramente, quantos lugares você já não foi? Quantos tratamentos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, calmantes, dobrou a quantidade do remédio, remédios de tarja preta, remédios altamente controlados, e você já tentou de tudo e não está resolvendo o problema. Você tem que entender que isso é de ordem espiritual. O primeiro passo que você tem que dar é fazer contato aqui conosco. Nós temos um texto, uma pessoa que escreveu para nós, acho que é Rina, aqui através do WhatsApp, exatamente, ele diz assim: desde que perdi minha mãe, minha saúde mental piorou muito. Tenho chorado mais, não consigo dormir, sinto dores de cabeça, falta de ar. Minha mãe era a única que me entendia e cuidava de mim. Agora estou com dificuldades para lidar com tudo. E não sei o que está acontecendo. Por favor, orem por mim, pois preciso muito de cura. Sabe, os males, Reina, ele acaba se aproveitando de uma tragédia, de uma situação, de uma perda, que é o seu caso, e ele faz aquilo que é normal ficar triste, é normal sentir falta. O que não é normal é você não conseguir prosseguir na sua vida. O que não é normal é você perder o seu sono, aqui você não fala aqui quanto tempo, você fala que você perdeu, mas se há muito tempo que isso aconteceu e não acaba, e todas essas sensações em você
você precisa buscar ajuda espiritual, porque o seu problema tem uma natureza, uma raiz espiritual, e é por lá que você precisa combater. O senhor também tem mais nomes, pastor Jailson? Exato, tenho aqui a senhora Aida, ela pede oração por ela e também por sua neta que tem esse problema. A senhora Lizzie também, ela tem sofrido com esse transtorno mental por causa de muitas doenças. Ela tem mioma, cisto, e nós vamos unir em oração a favor de todos vocês. Qual o nome dela? Lisa, senhora Lisa. Lisa, quer dizer, além do problema agora mental, ela tem um problema de saúde já, né? E ela falou que é isso mesmo que tem causado todo esse transtorno mental. Que situação. Nós vamos, já prepare o copo com água, daqui a pouquinho o pastor Jailson, ele vai estar ministrando esta oração por todos vocês. Vamos conhecer a história da Fernanda, ela que teve uma experiência com a fé, e através dessa experiência com a fé, ela se viu livre desses transtornos mentais. Ela diz assim: quando eu ia surtar, sentia que estava perdendo o controle de mim mesma. E é exatamente assim que uma pessoa reage diante de uma situação contrária. Vamos conhecer a história dela, já voltamos. Seu nome? Fernanda. Se libertou de que nessa corrente, Fernanda? Bispo, muito nova eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico. Na época eu tomava estabilizador de humor. Eu era criança ainda e conforme eu fui crescendo só foi piorando os sintomas. Então na adolescência os médicos falaram que não tinha cura, porque eu tinha transtorno de bipolaridade, eu tinha depressão, transtorno de ansiedade generalizado, compulsão alimentar e insônia. Então a minha vida era um inferno. E os médicos falaram que não tinha cura realmente. E eu tinha muito surto, muita crise. Então nesses surtos, parecia que saía a Fernanda e entrava um monstro em mim. Eu lembro que uma vez eu surtei no trabalho e simplesmente eu quebrei tudo. Eu não me importei que tinha funcionário, tinha cliente, nada. Eu quebrei tudo. Outra vez eu já estava no hospital, porque eu tinha tido uma crise de ansiedade. Então, eu estava ali aguardando a alta. E eu lembro que, quando eu ia surtar, eu sentia que eu estava perdendo o controle. E eu falei para a moça: tira todo mundo de perto de mim, porque eu vou surtar. Porque eu tinha muito medo de machucar as pessoas nesses surtos. Nesses surtos, você apagava tudo, você não lembrava de nada, ou você lembrava de tudo? Eu não lembrava, bispo. Eu simplesmente fazia as coisas e não lembrava. E aí, nesse dia ainda, que eu estava no hospital, eu lembro porque depois a minha irmã me contou que eu comecei a gritar, a chorar, a bater a minha cabeça na parede, a socar. E aí foi tipo uma cena de filme, onde os médicos, os enfermeiros vinham, aplicavam calmante e tudo mais, e aí eu ficava bem e simplesmente aguardava o próximo surto. E nessa época eu tinha um relacionamento muito complicado. Então, somou o que eu já tinha com muita mágoa, muito ódio, muita raiva. E teve um dia que eu estava com vontade de matar o meu ex. Então, para eu não fazer nada, eu lembro que eu dei um soco numa mesa de mármore. E eu tinha tanta força que eu quebrei uma mesa de mármore no meio. E ali eu percebi que eu estava no fundo do poço. Mais do que isso, eu falei: eu vou tentar me matar. E aí vieram as tentativas de suicídio, né? Eu tomava remédio, chegava no hospital vomitando sangue e não me matava. E aí aquilo me frustrava mais ainda, porque eu falava: gente, eu só preciso me matar para dar a paz para as pessoas, porque não era só eu que sofria. Minha família tinha que sair da casa dela para ir para a minha casa, para cuidar de mim, eu não podia ficar mais sozinha. Então eu falava: gente, eu só preciso disso. E não adiantava nada. Sua frustração é que não conseguia se matar e achava que nem a morte queria. Exatamente. Eu falava: nada mais tem jeito para mim, nem a morte. Eu tomava remédio para tudo. Acordando, eu tomava remédio. Antes de comer, eu tomava remédio. Antes de dormir, eu tomava remédio. Controlada por remédio. Controlada por remédio. Não estava bem, estava dopada, vamos dizer assim. Eu ficava dopada direto. Para acordar era remédio, para dormir era remédio. Era o dia inteiro tomando vários remédios. E nessa crise, os remédios não faziam mais efeito. Então, eu lembro que eu tomava o remédio para dormir, eu acordava muito mais cansada, e aí eu pegava meu celular. Eu tinha mandado mensagem, eu tinha ligado, eu tinha comprado coisas, então eu realmente estava saindo de si. E nessa mesma semana, uma pessoa ela tinha se jogado de um prédio tomando o mesmo remédio. Porque é um remédio que deixa a gente totalmente maluca. A gente já não está bem, toma, fica mais doida ainda da cabeça. E teve um dia que eu acordei e eu estava cheia de cerveja, assim, do meu lado. E aquilo foi uma revolta muito grande, porque quando eu estava no mundo, eu era totalmente escrava do álcool. Então eu falei: eu não quero mais isso para a minha vida. Daí eu fui no banheiro, joguei meus remédios todos no vaso e eu não tinha nem força para orar, eu só falei para Deus: Deus, agora eu estou totalmente dependente do Senhor. Ninguém mandou, foi uma atitude sua. Foi uma atitude minha, porque ali foi o desespero para mim.
E eu decidi crer. E aí eu vindo na igreja, né, e eu recebi uma oração. E nessa oração eu não manifestei nem nada, bispo, mas eu senti um peso saindo de mim. Naquele mesmo dia eu cheguei em casa, eu dormi e dali em diante eu não precisei mais tomar remédio para nada. Eu não tive mais crise, eu não tive mais surto, eu fui totalmente liberta, bispo. Tá bem agora? Muito bem, graças a Deus. Uma oração. Foi uma oração, bispo, que o pastor não sabia o que eu tinha, porque eu tinha tanta vergonha que eu nem falava para pedir ajuda. Eu só falava, tô mal. Então, não se abria. Aquele dia saiu tudo que não presta, em paz agora. Saiu tudo que não presta e a partir dali eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu entendi o propósito de Deus ter permitido eu viver tudo aquilo, porque hoje eu consigo ajudar pessoas que passam pela mesma coisa que um dia eu passei. E eu tenho aquela paz assim sobrenatural, aquela felicidade. Eu lembro que em uma reunião de domingo o Senhor chegou até a falar: tem gente que mora sozinha, mas tem uma paz que não precisa de ninguém. E eu falava: isso aí não faz sentido nenhum. Eu estou sempre rodeada de gente, não tenho paz. Imagina a pessoa que está sozinha. E bispo, hoje eu sou essa pessoa. A minha família é toda em outro estado. Quando eu decidi buscar o Espírito Santo, eu abri mão de tudo, de amizade, de relacionamento. E bispo, hoje eu não preciso de nada de ninguém, sou eu e Deus totalmente em paz, porque eu entendi uma coisa, que nada supre a falta do Espírito Santo, mas o Espírito Santo supre qualquer falta. E depois que eu entendi isso, a minha vida mudou totalmente. Deus abençoe, graças a Deus. Tantas cargas que este mundo coloca sobre os seus ombros. Tanto peso carregado dia após dia, sem descanso. Tanta culpa, tanto medo, tanta raiva, tantos sonhos soterrados e tanto cansaço. Tudo o que você queria era um pouco, só um pouco de alívio. Este convite é para você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem na grande desmanche espiritual nesta sexta-feira, às 8, 10, 4 e principalmente às 7:30 da noite. Na 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey. E em todos os templos da Igreja Universal. Acesse universal.org/localizar. E o que Deus fez na vida dela, Deus pode fazer na sua vida. Sim, você que é uma mãe, você que é um pai, não é você, mas alguém que o sofrimento dela lhe atinge e lhe faz sofrer. Existe um dado aqui, coloca aqui a informação da Organização Mundial de Saúde, que diz assim, aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem com transtornos mentais. 1 bilhão de pessoas. É muita gente. E se você diz assim, eu não aceito e eu não quero fazer parte desse dado, e nem que a minha família esteja fazendo parte desses dados aí. Eu quero chamar você, eu quero convocar você para mudar essa situação. Sexta-feira agora nós vamos travar uma batalha contra o que está por detrás desses dados aqui, o que está por detrás desse 1 bilhão de pessoas sofrendo. Nós sabemos que há casos que são espirituais, porque ainda não tem solução em lugar nenhum. Sexta-feira agora, desmanche espiritual, esse movimento de fé que acontecerá aqui na 51 St. Francis Street, aqui em New York, aqui em New Jersey. Você vai participar conosco, vai receber a oração, vai receber nesses horários aqui, 8, 10, 4 e 7:30, você vai ser livre desse sofrimento, você vai ser livre deste problema. A sua dor é grande, mas o poder de Deus é maior. O que você tem que fazer é se levantar dessa situação, é se erguer desta condição que você está. Se entregar a essa situação, não resolverá o seu problema. Também na cidade de Elizabeth, o pastor Jailson vai estar ministrando também este poder de libertação nessa sexta-feira. Exatamente, pastor Luiz, eu queria que essa pessoa não se sinta ofendida também, porque ela diz, olha, esse transtorno que eu sofro é natural, é médico, é uma coisa que eu vou consultar e resolver. Por quê? Porque, pastor, ela acha que ela é uma boa pessoa
e que o mal não tem poder, não pode tocá-la. E no fundo tem muitas pessoas sofrendo, não somente porque você é uma boa pessoa. O mal ele te ataca quando a tua fé ela não estiver em dia. E nós vamos estar juntos nessa sexta-feira determinando a tua libertação. 329 North Broad Street, às 8 da manhã, às 10 da manhã, 4 da tarde, ainda às 6 e 7 horas da noite. E aí eu faço dessas palavras as minhas. Talvez você diz assim, eu sou uma boa pessoa. Por que o mal vai me atingir? Porque o mal é mal, o nome já fala. Ele é um mal. E se você não tiver a fé, como o pastor Jair falou, a proteção divina, ele vai atingir sim, porque é isso que ele veio fazer. Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir. No início do programa, nós falamos a respeito de um pai na Bíblia que tinha um filho que tinha transtornos. Ele buscou, ele mesmo disse, ninguém pôde ajudar, mas eu trouxe aqui ele para o Senhor. E Jesus, ele ajuda aquele pai, tirando o espírito, e junto com o espírito ruim que estava no corpo daquele garoto, ele voltou à saúde mental. E Jesus o entregou de volta ao seu pai, livre. É isso que você sonha. Não é isso, mãe? Não é isso, esposa? Você não está cansada de sofrer? Então, aproveite esse convite. É a sua chance, é a sua oportunidade. Agora você que vai escolher, sofrer ou ser feliz. Você vai decidir isso. Nessa sexta-feira, então, nós vamos ministrar esse poder sobre a sua vida. Nós chegamos ao término do programa, nós vamos agora falar com Deus. O pastor Jair, ele vai ministrar esta oração, determinar a bênção de Deus sobre você. Tem um copo com água? Prepara aí. Se não preparou, nós vamos à chamada da oração, dá tempo de você providenciar. Traga o copo com água, é momento de falarmos com Deus, é momento de oração. Momento de oração. Levante-se do seu lugar. Sim, você. Vá agora e pegue um copo com água. Em instantes, vamos orar. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença e nesse momento para usar da autoridade que o Senhor nos empresta, através sim do que o Senhor fez na cruz, o Senhor nos concede o poder sobre todo o mal, meu Pai. E nós aqui unimos a nossa fé com centenas de pessoas que têm sofrido, meu Pai. Não somente essa pessoa que tem, meu Deus, esses sintomas do transtorno mental, mas também essa mãe, essa irmã, esse pai, esse filho, meu Pai, que tem visto a sua casa de pernas pro ar. Tudo por causa desse mal que tem agido na cabeça, na mente dessa pessoa, meu Pai. Nós usamos então dessa autoridade e repreendemos esse espírito, repreendemos essa força do mal que tem levado essa pessoa a esse surto. Sim, meu Pai, essa pessoa que tem esse desvio comportamental, ela que às vezes, meu Deus, tem tido essa sensação de que alguém a persegue, que alguém quer matá-la, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, encosto, você que está agindo na vida, na mente dessa pessoa, seja banido agora. Nós te amarramos, nós te repreendemos e solta esse pensamento. Você que quer levá-la ao suicídio, em nome do Senhor Jesus, sejam amarrados e acorrentados. Pai amado, que a tua paz venha descer sobre essa casa, sobre essa família. Meu Deus, remova toda a inquietação do coração dessa pessoa. Nós pedimos aqui, consagra esse copo com água, essa garrafa de água, coloca e injeta o teu poder, que cada molécula dessa água tenha o teu poder e tua virtude. E quando essa pessoa, ela beber dessa água, Pai amado, que ela receba a paz que o Senhor prometeu dar. E entrego a todos em tuas mãos. E você que crê, diga que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, você está cheio dessa paz agora. Parece que saiu um peso de você. Percebe isso? Só uma oração feita pela TV. Imagine você recebendo isso pessoalmente. Pastor Jair, nós temos a certeza que a nossa missão aqui está cumprida de mostrar o caminho, mostrar o que essa pessoa tem que fazer. Agora, para se completar essa boa obra, agora depende dela. Exatamente. E o Senhor Jesus disse isso: vinde a mim
os cansados, sobrecarregados e vos aliviar. Então, ela tem que vir, tem que ir até o centro de ajuda mais próximo e tenha certeza que vai haver um fim no sofrimento. Bem, o que mais dizer? O que mais falar? Agora é com você. Ficamos por aqui. Até a próxima.